Gracias a Dios, aquí estamos novamente no estudo bíblico e hoje começaremos o capítulo terceiro do Evangelho de João. Já sabemos qual é a dinâmica, vamos ler um versículo cada e vão ser duas rondas por cada bloco de versículos, ou seja, na primeira ronda é só para começar a compreender a leitura e na segunda ronda vão ser perguntas e respostas. Também podem ser comentários para quem quiser aportar alguma coisa, pode comentar. Então, o versículo primeiro vai ser a irmã Rebeca, o versículo 2 a irmã Paula e eu o versículo 3. Amén. Depois disso, nós distribuímos mais versículos. Então, podemos começar. Vou aumentar aqui Bueno, o texto. es, Aí está. muito bem. Ok. A palavra de Deus diz: E havia entre os fariseus homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntas e comentários. Versículo 1. Ok. Aquí comienza la narración bíblica del Evangelio según Juan. Este hombre se llamaba Nicodemo y era uno de los fariseos. Llama la atención, no voy a abarcar el otro versículo porque la bendición la tiene la hermana Paula Moreira. Pero dice, fue de noche, o sea, ¿y por qué no iba de día? Bueno, pero fue a ver al Señor Jesucristo y era principal, era de los acomodados, quizá en sabiduría, quizá era maestro en la ley, quizá era antiguo, qué tremendo, tan santísimo, tan purísimo, predicaba con autoridad, predicaba con poder y claro que llamaba la atención. En los cuatro evangelios narran todos ellos. También era principal y que eran pudientes, o sea, tenían buena estudio porque tenían buena situación económica, porque eran maestros en la ley. Ellos son los que piden, perdón, José de Arimatea pide el cuerpo del Señor Jesucristo, se lo pide a Pilatos, y qué influyente era que se lo da. O sea, lo descuelgan su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo nada más, porque el espíritu y el alma no la pueden matar, porque Él es Dios creador. Pide su cuerpo y se lo da. Luego, Pilato a José de Arimatea, que era pudiente también. Y Nicodemo lleva, pero un montón, no me acuerdo cuánto eran, 300 libras de especies aromáticas, era muy valioso eso. Era como el perfume que derramó la mujer antes de ungirlo de sus pies, de su cabeza. Entonces, estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, eran sabios, eran intérpretes de la ley, eran conocedores, tenían poder económico, influencias, pero era el Señor tan poderoso, tan alto, tan grandioso en su doctrina, sus enseñanzas, sus mandamientos, predicaba con poder y autoridad. Él nada más con una o dos palabras sanaba, resucitaba a los muertos, echaba fuera a los demonios, sanaba a la gente, la libertaba, que van y lo consultan y van a verlo. O sea,
qué impactante, qué admirable consejero es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí nada más. Muito bem. Aquí vamos a adicionar un poco de contexto. Eh, Aquí comento un poco a Irma Rebeca de importancia de que Nicodemos era dos principais dos judeus e também dos fariseus, não? E que são os fariseus? Bom, para quem nunca ouviu essa palavra, fariseus era dos grupos religiosos, grupos judeus em Israel. En la- y existía en esa época varios grupos. Dos grupos eran unos fariseos, otros los saduceos, esenios y zelotes. Eh, Conforme avanzamos no Evangelio vamos a saber un poco de cada grupo. Mas cada grupo se caracterizaba por algo diferente. Los saduceos eran originalmente éramos o grupo de judeus que correspondíamos a los sacerdotes y ellos normalmente estaban no templo en Jerusalén. Só que eles, com o passar do tempo, se começaram a associar muito com os gregos e com os romanos. E em contraparte, os fariseus eram um grupo que se esforçava muito em estudar as escrituras, em preservar os costumes do povo de Israel, porque, como eu já disse, os saduceus já que se começavam a misturar com os gregos e romanos, o qual trazia a perda dos princípios do povo de Israel, como dice a palavra, não é? Que estava proibido se misturar com outros povos. Então, os fariseus, com esse medo de perder costumes, princípios, a pureza do povo de Israel, se criaram, né? Se começaram a juntar todos os que pensavam dessa maneira e se tornaram os fariseus. Quem eram os essênios? Essênios era outro grupo que também eram judeus, só que eles, cansados da corrupção dos saduceus, eh, e não concordando tampouco muito com os fariseus, mas não brigavam tanto. Eles eram um pouco mais parecidos aos fariseus que aos sacerdotes. Mas os essênios, por assim dizer, eram mais radicais. Eles já não queriam na corrupção, já não queriam o dinheiro, porque muitos dos fariseus, por certo, eram ricos, também os saduceus, não é? Não queriam ter essa corrupção do dinheiro, dos gregos, dos romanos, tampouco queriam ter essa falsidade que se falava que tinham os fariseus. E então, os essênios, cansados de tudo isso, optaram por ir ao deserto e se isolar de toda essa situação terrível e servir a Deus no deserto, morar no deserto e ter uma maneira, por assim dizer, mais pura. Uhum. Outra coisa dos fariseus que não mencionei é que, por um lado, os saduceus se reuniam principalmente no templo, eh, e os fariseus também, mas não só no templo. Os fariseus foram os que começaram eh, esse movimento de criar sinagogas, porque antigamente, como sabemos, só se reunían para servir a Deus e adorar a Deus no templo, em Jerusalém. Mas os fariseus consideraram que os que estavam afastados de Jerusalém estavam a perder o conhecimento de Deus, estavam se afastar de Deus mesmo porque era mais difícil. Então eles tiveram a ideia de levantar as sinagogas. Em conclusão, os fariseus eram mais tipo do lado do povo, do lado dos princípios, da pureza, das escrituras, sinagogas, e os saduceus
sacerdotes, política, ter simpatia com gregos e romanos. Uhum. E os essênios eram tipos mais radicais. Eles procuravam ser simples, humildes, a pobreza, e isolar-se no deserto para servir a Deus. E tinha outro grupo que eram os zelotes, ou melhor chamados pelos romanos como sicários. ¿Por quê? Porque era o único de todos os grupos religiosos de judeus que tinha a ideia de que a única maneira de poder se libertar da escravidão dos romanos era através da força, através da força. Então, eles realmente, os zelotes, criaram certas rebeliões contra o Império Romano e por causa dessas rebeliões se considera que os romanos oprimiam mais ao povo de Israel. Mas pronto, o interessante de todo isto é que eh, os discípulos do Senhor Jesus e seguidores, né, eran de todos esos grupos. Nos vamos ver, de repente dice, tal fulanito era fariseo, como este de aquí, Nicodemos. O outro era zelote. O outro era esênio. O outro era saduceo. E, bom, esse é o contexto. E pronto, de Nicodemos. Outra coisa que não mencionei é que as coisas mais importantes no povo de Israel se decidiam, principalmente se tinha a ver com o povo, se decidiam no Sanedrio, ou como em espanhol se diz, Sanedrim, que era isso. Era uma assembleia, mas não era uma assembleia comum. Não todos podiam formar parte. Não é como os gregos que davam muita abertura na assembleia, não é? Não, não. Os judeus tinham a própria assembleia, mas era uma assembleia religiosa política de 70 membros, onde normalmente eram fariseus e saduceus que formavam parte. Por isso foi que quando fariseus tentaram fazer cair ao Senhor Jesus e também saduceus, e por separado não conseguiam, determinaram juntar-se. Porque fariseus e saduceus não gostavam entre si, não? Porque tinham doutrinas diferentes. Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição nem na vida depois da morte. Não acreditavam nisso, nem em espíritos, nem em demônios, nem anjos. Não, nada disso. Esses são os saduceus. E os fariseus, eles sim. Eles acreditavam que o Messias ia voltar, ia julgar as nações, os mortos iam ressuscitar, os que íamos a ter vida depois da morte, seja para ter um galardão ou ter a condena, não é? E mais coisas interessantes. Isso já dá contexto e se compreende porque fariseus e saduceus não, não gostavam entre si e brigavam muito. Mas, quando não conseguiram fazer cair ao Senhor Jesus, determinaram se juntar para de qualquer maneira matar ele, não é? E o que vamos ver mais à frente. Então, esse é o contexto. Podemos ir para o versículo 2. E neste capítulo, neste versículo, né, nós temos a ideia, né, que todos os fariseus eram maus, né, todos eles condenaram Jesus, mas aqui, né, é bom saber, né, que Nicodemos era um homem do bem, um homem que estava dentro da lei, né, era um príncipe dos judeus, e ele reconheceu, né, que Jesus era de Deus, né? Era um mestre, como ele diz, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E porquê que ele sabia isso? Porque ele conhecia, né? E ele sabia que tudo aquilo que Jesus estava a fazer
Deus tinha que ser com ele, né? Porque um homem normal, um homem não podia fazer os sinais que Jesus estava a fazer, e ele reconhece isso. Mas como estava a dizer a irmã Rebeca, né? Ele foi ter com Jesus de noite. Porquê de noite? Né? Como quase a esconder-se, né? Porque ele tinha medo de que eles não amavam a Jesus, todo o grupo, né, de fariseus, e então ele foi de noite, provavelmente escondido, para falar com Jesus. E depois mais abaixo é interessante, né, a conversa, aquilo que eles vão conversar, que ele vai falar com Jesus. Mas, portanto, é muito bom, não é? Saber que Nicodemos, embora estivesse no meio dos judeus, fosse um príncipe dos fariseus, não é? Que condenaram tanto Jesus e perseguiram tanto Jesus, ele reconhece que realmente Jesus é aquilo que ele diz que é, né? E é muito bom saber isso. É isso que eu queria dizer. Pois. É, exatamente, ou seja, é, ele reconheceu ao Senhor Jesus, mas ele tinha medo de perder o cargo dele, o dinheiro, ou de morrer, né? Porque já vários estavam em contra do Senhor Jesus. E sim, ele faz isso para se esconder, porque no, no que já temos lido, o Senhor Jesus todo o tempo estava no templo, ensinava, curava, e dia e noite, né? E, e então este Nicodemos, se realmente tivesse coragem, né, de deixar tudo por seguir ao Senhor Jesus, ele tivesse ido de dia. Eh, mas pronto, n- não é para tampoco julgar o Nicodemos, porque nós às vezes padecemos essa situação que por nós querer Nós ser mal. fazíamos igual, não é? ¿Mm? Pois. Nós fazíamos igual, se calhar o pior, se calhar nem íamos ter com Jesus para reconhecer, né? Pois, Estamos a falar de. E eles não estavam à espera de Jesus, muito menos da forma como ele veio, não é normal que. Hoje nós temos a palavra e nós sabemos quem é Jesus, mas eles na altura tinham aquilo que eles acreditavam. Jesus veio completamente diferente de tudo aquilo que eles imaginavam. E provavelmente, se calhar, a gente nem ia reconhecer, né? Não sabemos. Ainda bem que somos deste tempo, porque nós hoje estamos muitos mais. Eles, na altura, viveram com Deus em pessoa, né? Com Jesus, mas nós hoje temos a palavra e estamos a ser, e já sabemos tudo o que passou para trás. Nós hoje podemos dizer Jesus, é verdade, né? Mas ele, na altura, não, ele foi corajoso, de certa forma, embora fosse de noite, mas foi bom da parte dele ir ter com Jesus e reconhecer que ele é Deus, no fundo, né? pois é como se estivéssemos em um dia domingo, no, a ouvir a pregação e estivessem ali os pastores, os diáconos, que é como si representaran aí a autoridade que eram os saduceus, não é? E os fariseus. E de repente chegase alguém, um carpinteiro humilde, vestido mal, muito simples, e como vimos a semana passada, as rague, e começar a dar chicotada em todos, não é? Eh, nós pensaríamos que é o Senhor Jesus. En primer instante, tal vez no, porque pensamos, oh, alguien entró un bebé, ¿no? Alguien, un maluco entró. Y más aquí ya estamos en un segundo paso. Primero ficou esa situación difícil, mas depois, pelo menos já começavam a perceber, olha, ele está a curar muitas pessoas. Ele está a fazer milagres, não é? Ele tem que ser de Deus. Inclusive ele chama de Rabi. Nicodemos era un rabí y un rabí importante. Y él le llamó rabí al Señor Jesús. Y también dice, no, todo lo que ele dice y todo lo que ele faz tem que ser mesmo um mestre vindo de Deus. E ele não poderia fazer tudo isso se Deus não está com ele.
Ou seja, os que realmente estudavam mais a palavra e eram sinceros com Deus, já começavam a ver que ele era o Messias, não é? Ou pelo menos a pensar que era um profeta, não é? Por isso até reconheceu que ele era o rabi de ele. ¿Por qué chamou de rabi? Enfim. Jesus Eles respondeu, talvez uhum, conhecem porque era por inveja, não é? Desculpe, Ivan, estar a não, interromper. não, Mas exatamente. é tudo por inveja, não é? Porque no fundo a pessoa invejosa tenta sempre diminuir o outro, embora esteja a ver que o outro está a fazer bem, mas a inveja nunca deixa que reconhecer o valor do outro, não é? Pois. E até era mais impressionante porque na época quantos deles, dos saduceus e fariseus, né? E escrivãos, quantos deles eram utilizados por Deus para curar ou para fazer milagres? Acontecían milagres às vezes, porque se fala, não é, de Siloé, onde um anjo tocava a água e o primeiro que entrar era curado. Ou seja, milagres aconteciam, mas quantos deles eram utilizados por Deus para operar milagres, não é, nas pessoas e ser reconhecidos de forma autêntica pelas pessoas como autoridade. Era só Jesus, então eles próprios já começavam a ver, e como você falou, poderia ser inveja, não é? Porque eles gostariam de ser utilizados por Deus para curar a tantos, não é? E não era não acontecia. Ou de falar da maneira que Jesus falava e que todo mundo ouvia. E Perdón pronto, que interrumpa, ahorita uhum. vuelvo. Es que se me fue la luz hace rato, ahorita vuelvo. Síganle usted. A irmã Rebeca disse que vai voltar daqui a pouco. Pronto, então, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, voltamos outra vez para esta controvérsia. Primeiro episódio. Jesus chega, bom, se queremos ir um pouco, bom, em Jerusalém, sim. Ia falar do batismo, mas não, já estamos em Jerusalém. Primeiro episódio, Jesus chega e começa a bater aí os comerciantes, manda embora todos, vira as mesas, tem reparte chicotadas. Bom, não fala que deu chicotadas em ninguém, não é? Só disse que utilizava isso para mandar todos embora. Mas pronto, não sabemos. Então, primeiro essa controvérsia e a maneira tão diferente que era o Senhor Jesus. Depois, ele ensina e dá sinais, algo bom, não é? E então, mas outra vez voltou. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemo ficou, como? Ou seja, quem pode ser salvo, não é? Ou seja, para Nicodemo já começa outra vez a confusão. Mas pronto, faltan menos de 2 minutos para, bom, falta menos de 3 para terminar a sessão. Uhum. Vamos encerrar e voltamos logo. Vamos ver se não ficamos à espera os 8 minutos. Temos que experimentar, né? Pois, Ok. vamos ver. Vamos ver como ele se porta. Até já. Pronto, até já. Já voltamos do intervalo e vamos nos distribuir outro bloco de versículos. Hum, esta conversa de Nicodemos e o Senhor Jesus é um bocadinho comprida, de facto, e é das melhores. Talvez vamos ler até 8. Vamos ver. Então, o, o versículo 4 desta vez vai ser a irmã Paula. eh, é o 5 e a irmã Rebeca, o versículo 6. Se houver tempo, depois vemos os outros dois que faltam. Muito bem. Então, já podemos começar.
Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na ve- Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E 10, 6. Uhum. O que é nascido da carne é a carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Muito bem, vamos para os comentários. 4. Aqui no versículo 4, no que Jesus lhe tinha respondido, né? No versículo 3, quando ele diz necessário vos é nascer de novo, aqui Nicodemos faz duas perguntas, né? Jesus, e de muita admiração, porque ele está-se a basear nas leis humanas, né? Naquilo porque ele entendeu literalmente, não é? Quando Jesus diz nascer de novo, ele entendeu que era a voltar a nascer, não é? Voltar a nascer como se nasce, não é? Como todo ser humano vem a este mundo. Mas a seguir, Jesus vai explicar e vai responder às duas perguntas que Nicodemos está a fazer a Jesus. Pois, exatamente, ou seja, como comentávamos antes do intervalo, já tudo estava um pouco mais em ordem porque Nicodemos reconhecia ao Senhor Jesus como rabi, como mestre de Deus, inclusive também disse, não é, que fazia sinais e que tinha o respaldo de Deus, não é? E o Senhor Jesus disse algo muito surpreendente, não é? Que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De certa maneira está a dizer para Nicodemos, olha, tu não podes ver o reino de Deus, não? Precisas nascer de novo. E Nicodemos, mas como vou nascer de novo, não é? Ou seja, sim, já Nicodemos estava a pensar, não, realmente Jesus, não compreendo nada, não é? E aqui já Jesus explica com paciência. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui tem várias interpretações. Lembremos o que o próprio João também falava disto nas cartas bom, não de nascer da água e do Espírito, mas falava dos simbolismos da água e do Espírito, né? E também falava do sangue, né? Mas enfim, aqui para simplificar, claro, para nós já é um pouco mais simples, porque como se disse, foi dito antes, eh, nós temos já a Bíblia, já temos o contexto na cabeça, já ouvimos isto e pensamos, isto é fácil, não é? Mas na época eles não tinham nada, não é? Bom, tinham o Antigo Testamento, é verdade. E um fariseu sabia de cor o Antigo Testamento, mas muita coisa no Novo Testamento o Senhor Jesus explica, aplica, resume, eh, mostra coisas que os homens não tinham compreendido, bom, não todos, não é? Porque os profetas e alguns sacerdotes sí tinham compreendido, mas era muito pouco. Nós já sabemos que aqui um dos significados é, bom, tem dois. Um deles é o batismo em água e o batismo no Espírito Santo, em fogo. Isto tem um fundamento que o próprio Senhor Jesus disse, não é que, bom, o João Batista disse ao Senhor Jesus que ele precisava ser batizado em fogo
y que o Señor Jesus era quien batizaba en espírito, en fogo, y que era o Señor Jesus que estaba a pedir a ser batizado, y por eso o João Batista não queria. Já depois o Senhor Jesus insiste. E sabemos que na atualidade tem duas vertentes neste pensamento. Há igrejas, e eu só vou comentar as duas ideias, não é? Eu não vou dizer qual é a que eu considero ou a que eu aplico. Eu não estou aqui para isso, cada quem tem a sua própria doutrina, mas só vou mencionar. Algumas igrejas comentam que quando somos batizados em água, no momento também recebemos o batismo com o Espírito Santo. E há quem comenta, a outra parte, né? Que não, que é o batismo em água e depois temos que procurar o batismo com o Espírito Santo, o batismo do fogo, com fogo. E em que se fundamentam os segundos? Os segundos se fundamentam en que tanto aquí como Señor Jesús dice que enviaría o Espíritu Santo, depois en Atos acontece no día de Pentecostes, podemos ver ao principio de Atos, y posteriormente en otras cartas del Nuevo Testamento se ve que algunos dos otros crentes tenían sido ensinados no batismo en agua no batismo en agua provavelmente por João, mas no, João Batista não foi o único que batizou. E quando conheceram o Paulo ou algum dos apóstolos, eh, tiveram essas conversas da diferença entre água e fogo, o batismo em água e fogo, e eles próprios, os que perceberam que não tinham sido batizados em fogo pelo Espírito Santo, bom, pelo Senhor Jesus e do Espírito Santo, pediram para ser batizados, pediram para ser e também temos essa outra parte que Paulo escreve para Timóteo, e isso já estudamos, que nosso coração, bom, isso não tem tanto a ver com o batismo com o Espírito Santo, mas é um dado interessante, agora que estamos a falar disto, que nosso coração é como, estou a simplificar, porque ya vimos que no pergaminho a palavra que se utiliza é o que vou dizer, que nosso coração é como se fosse um carvão que tem que ser aceso pelo Espírito Santo e nós temos que manter aceso. Por isso, Paulo comenta para Timóteo que não permita, nem nenhum crente, não é que ninguém permita que o Espírito Santo se apague. Mas enfim, esos son los comentarios, esas son las posturas. Já, como eu costumo dizer, cada quem pergunte a Deus, não? E já que Deus mostre, bem como disse Paulo, né? Se Deus revela isso ou algo novo, já seja com essa pessoa e Deus, não? Também ter cuidado, né? Sempre que vamos acreditar em alguma doutrina ou um ensino que esteja fundamentado na palavra de Deus. En eso somos un bocadinho parecidos, só digo un bocadinho, né? Mas não quer dizer que somos igual, né? Ou não deveríamos ser igual aos fariseus, né? Que os fariseus, eles começaram não por um movimento dos fariseus, né? Não começaram com uma intenção má. Não, eles começaram na época em que o templo de Jerusalém, antes, não é? Outro templo. O primeiro tinha sido destruído e Babilônia, e muitos do povo de Israel tinham caído na feitiçaria e em coisas imundas, não é? Então os fariseus, na época que surgiram, realmente o que eles queriam era voltar, por assim dizer, ao caminho, não é? Às escrituras. Já depois de muitos séculos, até o próprio Senhor Jesus disse-lhe, não é? Vocês têm os costumes de vocês e a lei
falada de vocês consideran más importante que a palavra de Deus. Y ahí el Señor Jesús reprende, ¿no? Mas, en fin, eso es sobre nacer de agua y do Espírito. O que se refere a isso era o Senhor Jesus. Também tem outro contexto, que nós podemos estar vivos, nosso corpo, porque nascemos, ¿no? Nacimos, estamos aquí vivos. Mas, espiritualmente, sem Deus, estamos mortos. Por isso é importante não só nascer na carne, sino também nascer do Espírito, ou seja, ser salvos e que o Espírito Santo more em nós. Ese é outro significado deste versículo. Aí se refere aos dos, a nascer novamente, ou seja, sim, tu nasciste da tua mãe, isso pode ser nascer d'água também, mas é necessário que aceites ao Senhor Jesus e o Espírito Santo comece a morar em ti e, e te dá nova vida, e isso é nascer do Espírito. Enfim, isso é interessante, ¿no? Quando vemos estes versículos que têm mais do que um significado e é importante orar e por isso estar bem atentos. Depois, o 6. Essa era a irmã Rebeca. Sí. Acá dice 6. O que é nacido da carne é carne, e o que é nacido do espírito é espíritu. Bueno, algo de eso ya habló nuestro hermano Iván. Algo de eso ya falou nuestro hermano irmão Iván. ¿Qué dice palabra de Dios? Voy a leer en Romanos. En Romanos 6:4, ¿puedes buscar, hijo? Romanos 6:4 y ponerlo en la pantalla. Vamos por aquí, Romanos 6:4. Aquí está. Ujú. ¿Qué dice? De sorte que fomos sepultados con él pelo bautismo na morte, para que como Cristo resucitó dos mortos, pela gloria do Pai, así andemos nos también en novidade da vida. Nuestro Señor Jesucristo, como todos los que escribieron la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el canon, los libros inspirados por el Espíritu Santo, porque, como dice en Primera de Pedro, esos santos varones hablaron y escribieron las cartas siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero nuestro Señor Jesucristo también utiliza muchos figuras literarias, que es lenguaje figurado, y uno es la verdad, lo concreto, lo real, lo natural, y el Señor Jesucristo, él utiliza mucho lenguaje figurado. Y así como los otros escritores de la palabra de Dios en todos los libros de la Biblia, que son 66. Y aquí está muy claro que el que acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, yo he dicho muchas veces ya que en el mundo, en todos los países, en todas las razas, los seres humanos, y las lenguas, dialectos, idiomas, y en todos los tiempos, en todos los siglos, y en todas las regiones y climas, hay muchas falsas religiones, muchas falsas denominaciones y muchas falsas sectas. Y entonces el Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, Él es el único Hijo del único Dios vivo y verdadero. Lo que dice el Señor Jesucristo, por eso está aquí el texto, tanto la palabra de Dios, Reina Valera 1909, 1960, que es la que usamos en castellano, en español, y esta, ¿cómo se llama esta, hijo? Almeida, corregida y fiel. Ujú. ¿Así se llama?
Bueno, Sí, esta sí. versión, fíjense, aquí tiene las palabras de Cristo en rojo. Las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo las tiene resaltadas en rojo. Hay que poner atención que el mismo Dios, por eso dicen Colosenses, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándonos unos a otros, exhortándonos, edificándonos, dice, con amor, dice, y con sabiduría, dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales, dice, y orando también, siempre dice a Dios Padre por medio de él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que las personas, los seres humanos que rechazan a Dios, viven en una sabiduría, dice en Santiago, sabiduría carnal, diabólica, materialista, mundana. Una sabiduría que no lleva nada, que es vanidad, como decía Salomón en los proverbios, vanidad de vanidades, todo vanidad. Hay seres humanos así, los que están encerrados en un monte, en una sierra, en una cueva, en una isla, aislados, pues tienen excusa de no saber leer y escribir. Mas aún así, en su idolatría carnal y natural, buscan un Dios, buscan ser algo espiritual, algo más allá de lo que es el mundo terrenal, de lo que vemos, escuchamos y palpamos, que entra por los sentidos que son los ojos, los oídos, el olfato, el gusto. O sea, los seres humanos fueron creados por Dios para adorar a Dios y buscar al Dios vivo y verdadero. Pero hay gente carnal. Hay gente que aunque se le habló del Señor Jesucristo como todos ellos, en el tiempo del Señor Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A nosotros también, a los portugueses, a los mexicanos, cómo llegaron a América, los misioneros llegaron de Europa, llegaron de Inglaterra, llegaron tal vez de Francia, tal vez llegaron de este de Alemania, tal vez llegaron de España, llegaron misioneros, no nada más la Iglesia Católica Romana, sino llegaron también los cristianos evangélicos después de la reforma de Martín Lutero, después de que Carlos Spurgeon y Juan Wesley, Carlos Wesley, después de descubrir América, llegaron después de imprimir la palabra de Dios con Gutenberg, y después de la reforma, ¿cómo llegó en esas carabelas, en esas embarcaciones? Entonces, llega la verdad, toda la palabra de Dios cristocéntrica y nos habla del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y Mesías. Todo el que es carne, el que es carnal, las cosas del mundo, las mundanas, las cosas de pecados, de vanidades, dice en Pedro, la vana manera de vivir, eso lo buscan, es carnal. Pablo decía algo más terrible, dice, fíjense que decía Pablo, pero no se aplica a nuestra vida, no somos como los hombres y mujeres de la Biblia. Pero decía Pablo en Corintios y en Romanos, un hombre espiritual y un hombre animal habitan adentro de mí. Ay, Dios mío, dice, y estos dos hombres, el hombre carnal, el hombre material, el hombre, Pablo decía animal, dice, y mi hombre espiritual, o sea, mi comunión con Dios, mi comunión con las cosas, asuntos espirituales de Dios, la palabra de Dios, la oración con Dios, la comunión con Dios, esos hombres están peleando siempre. Y entonces el Señor Jesucristo lo dijo, el que es carnal va a ser carnal, va a rechazar las cosas de Dios. Pablo también decía cuando Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios. Y dice, el que es espiritual, el que busca por los medios de gracia, que es escudriñar la palabra de Dios como lo estamos haciendo, aleluya, el Nuevo Testamento en griego, porque es nuestro profesor hermano Iván, conoce el griego porque ya tiene 4 o 5 años estudiando, gloria a Dios, aleluya. Dice, pero dice, el que es espiritual, las cosas del espíritu las ha de discernir espiritualmente, porque busca. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios, Sagradas Escrituras? La Santa Biblia, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dio testimonio del Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios es cristocéntrica porque habla del verdadero Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y dice, y el que es carnal,
no puede discernir las cosas espirituales de Dios, del Señor Jesucristo. Por eso le decían los mismos apóstoles y discípulos ahí en la barca, en el monte, en la casa de Pedro, en el monte de los olivos, en el mar, en la barca. Decían, oye, Señor Jesús, oye, maestro, rabí, dura es esta palabra, dura es esta palabra. ¿Quién la va a digerir, discernir? ¿Quién la va a entender? Bueno, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar? Entonces, ahí por eso el Señor Jesucristo dijo, el que es carnal, va a ser carnal, va a ser carnal. También Pablo usaba otra figura literaria, dice, Dios, el alfarero creó con sus manos, con el barro, dice, un vaso para honra y un vaso para deshonra. Y a Josué le dijo, escogeos hoy a quién sirváis, voy a ser vaso de honra, vaso de deshonra, voy a ser cristiano, evangélico, bíblico, verdadero, seguidor del Señor Jesucristo, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, voy a ser cristiano evangélico que edifique en la iglesia, en mi casa, en los vecinos, compañeros de escuela, compañeros del trabajo. Dice, o voy a ser carnal, o sea, a Josué le dijo a su pueblo Israel por medio de Dios, a Josué dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Y Pablo decía, bueno, hay vasos de honra, vasos de deshonra. El más alto, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, Maestro y Mesías, nuestro Salvador, ¿qué dijo? ¿Va a ser carnal? El que es carnal, carne es, y nació así, un vaso de deshonra, una cizaña, un trigo silvestre. Pero el que es espiritual, las cosas de Dios busca y es espiritual. Entonces, es bien profundo. Y todo este Juan, hijo, es teológico, tiene muchas figuras literarias y le decían, Señor, los mismos discípulos, 3 años viendo milagros, prodigios, maravillas, señales contundentes que él era la verdad y que era el verdadero Hijo de Dios, era el Mesías prometido del pueblo de Israel y que Dios se lo prometió, el Salvador, y todavía le preguntaban, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la va a entender? ¿Quién la va a discernir? Solamente el Señor Jesucristo abre el entendimiento para comprender esto. Y Nicodemo estaba confuso y decía, ay, maestro Rabí, ¿qué es esto de qué hablas? No entiendo lo que dices, porque el Señor Jesucristo estaba en su nivel de perfecto Dios, perfecto hombre en su divinidad. Y entonces Pablo lo dijo, el que es espiritual, el cristiano evangélico verdadero, discierne, pero ¿quién? Le pedimos ayuda al Espíritu Santo, porque Él es el que revela la palabra de Dios. Y entonces inspira a Mateo, Marco, Lucas, Juan, a todos, a Pablo, a Juan, a Santiago, al escritor de Hebreos, a Pedro, a Lucas, a todos los inspira. A Él le decimos en oración, danos entendimiento. Por eso la oración de la hermana Paula al principio, dale entendimiento a nuestro hermano Iván, el profesor, nuestro misionero, nuestro pastor, nuestro evangelista, y danos también a nosotros entendimiento, porque igual que los discípulos hace 2000 años, no somos como los profetas de la Biblia, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, tampoco somos como Pablo o Juan, o sea, no escribimos ninguna parte de la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí porque sí está muy profundo eso de el que es carne, carne es, el que es espiritual. Y como dijo Pablo, Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios. El que es espiritual, dice, discierne espiritualmente los conocimientos, la palabra de Dios, el ministerio, la iglesia, los mandamientos de Dios y la palabra de Dios, pues desde Génesis hasta Apocalipsis, como la vamos leyendo día a día, cada día diario, en nuestra casa, en nuestro devocional, cómo vamos escudriñando la palabra de Dios. Con esta clase de griego también la vamos escudriñando, porque dijo el Señor Jesucristo, escudriñanla. Estas escrituras sagradas, palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí, hablan de mí, es cristocéntrica toda, 66 libros. Y en agosto, en América, en México, es agosto, mes de la Biblia. Y en Europa y en Brasil, es septiembre, mes de la Biblia. Pero es todo, desde enero hasta diciembre, es todo el tiempo hay que estar estudiando la palabra de Dios para obedecer sus mandamientos de Dios y para ponerla por obra y no ser nada más oidores de la palabra, sino hacedores. Bueno, hasta aí porque já me tardei mucho. Muito bem. Então, encerremos com esses dois versículos.
Não te maravilhes de ter-te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, do Espírito. É nascido do Espírito. Com isto vamos encerrar. Lembremos que isto também faz referência a quando nos propomos a obedecer a Deus e o Espírito Santo, que é Deus, né, eh, fala conosco e nos manda seguir certos passos, né, para cumprir o propósito que Ele tem para nós, para nossa vida, porque nós somos salvos e o Senhor Jesus tem um propósito para cada um de nós. E então, muitas vezes é assim, às vezes Deus nos indica tomar certas decisões, fazer certas coisas, não é? E nós não vemos o futuro, só se Deus nos mostrar, não é? Mas normalmente não vemos o futuro e não sabemos todo o que Deus sabe, mas temos que confiar, não é? Assim como o vento, deixar que Deus nos guie. E claro, como dice a irmã Rebeca, si ya estamos no espíritu, eh, ya no estamos, o seja, como dice Paulo, não é? Temos carne e espírito, mas se minguamos na carne e crescemos no espírito com a ajuda do Espírito Santo, começamos a discernir estas coisas de ouvir a voz de Deus e nos deixar guiar, né? Claro que num princípio esto parece assim muito extraño, como aqui para Nicodemos. E precisamos por isso seguir mais a Deus e procurar mais para estar preparados e confiar em Ele, porque muitas vezes, mesmo que já estejamos bem em comunhão com Deus, não vamos saber nem compreender muitas coisas, mas mesmo assim temos que confiar. E pronto, aqui vamos ver mais conversa de Nicodemos e o Senhor Jesus. E só vou ler esta frase e aqui encerramos. Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou seja, o Senhor Jesus já estava a repreender a Nicodemo. Ele era mestre, ele era principal, ele era fariseu, sabia a palavra de Deus de cor. Mesmo assim, ele não compreendia, não sabia isto. Algo tão simples, não é? E, e vai ser isso algo muito impactante ainda para Nicodemos. E também para nós, porque se já estamos algum tempo no caminho do Senhor e ainda não, quando Deus nos fala, não compreendemos nada, ou a palavra de Deus, é um sinal de que temos que nos aproximar mais, de buscar mais de Deus. Enfim, vamos para a gramática, que faltam poucos minutos, mas também vamos conseguir bem. Do TPC, alguma dúvida? Ou todas as dúvidas? Ah, já comecei a ver a cara, né? Eu acho que todas as dúvidas, essas caras já se, so- sozinhas confessaram. Muito bem, vamos fazer este. Também para que não fique assim no ar. O segundo não. Bom, só se alguém tivesse feito e alguém quiser que demos opiniões, porque estas são perguntas abertas, estas são de compreensão de leitura, não é? Ou seja, é ler aqui a perguntas, compreender o que está a dizer e responder aqui embaixo segundo as leituras de encima, tipo, onde estão os amigos? Quais amigos? Ou seja, estes que estão a brincar com estes daqui, não é? Onde é que estão eles? É a pergunta. Olha, aqui está. E então, a resposta é que eles estão no recreio, não é? Na sala de jogos. Então, eles estão em tu gimnasterio, ou seja, na sala de jogos. E assim, cada uma destas. Mas então, estes outros exercícios não são de abertos, estes são mais diretos, mais simples, não é? Temos aqui as imagens, alfa, beta, gama, delta.
e temos que descrever o que vemos. Por exemplo, no alfa. O que vemos aqui no alfa? Este chama-se Andreas, o Andreas, e este é G. Pamphile. Tá bem. E o que está a acontecer aqui? O Andreas joga uma bola, esfera, ou pode ser uma pedra, se queremos ver assim, para a Pamphile. Então, o Andreas mais verbo, qual é o verbo? Pempei. Como sabemos, aqui está escrito, olhem. Pempei. E se alguém tiver dúvidas, pode vir aqui em cima e procurar esse verbo que está aqui. Pempei. Pronto. Pempe. O Andreas Pempei. Pempei é jogar. E que é o que joga? Este é o que estamos a ver aqui, o complemento direto. Que joga? Podemos pôr uma bola, se querem pensar que isto é uma bola, ou se querem pôr, tem outra palavra que é lithos, que já tínhamos estudado no estudo bíblico, lithos. A diferença entre uma pedra bruta e uma pedra trabalhada, não é? Petros, já tínhamos dito que é uma pedra bruta. Esta é uma pedra que já tem uma forma aí dada, né? Então é lithos. E como temos visto, lithos que é masculino. Então, se é masculino, aqui em cima temos os masculinos. Por exemplo, podemos ver com este jocálamos e ao invés de ser jocálamos seria jolithos. Então, o Andreas, aqui é Sócrates, não é? Mas no exercício de embaixo. O Andreas, Pempei, e que seria ton, e ao invés de ser aqui calamon, que seria lithon, porque tem que terminar em on. Ton, on. Então fazemos aqui embaixo. O Andreas, Pempei, ton, lithon. Já com isso estaria feito o exercício, mas aqui a completaram esta outra parte para ser mais, para ser muito detalhados. Agora a inversa. O Andreas Pempei, ton lithon. E o que está a fazer a Pamphile? A G Pamphile, eh, como tínhamos dito que agarrar, lambanei. Agarrar, agarrar. Então, G Pamphile, lambanei. Que lambanei? Ton liton. Lambana y ton liton. Pode ser G Pamphile, Lambana y ton liton. Mas si no queremos ser tan repetitivos de escribir Jo Andreas, Pempe y ton liton, kai G Pamphile, Pamphile, Lambana y ton liton, podemos utilizar esta forma de simplificar. Auton. Auton que sería L, ¿no? Quem, olizos, ¿no? Entonces, Jo Andreas, Pempe y ton liton, liton, kai G Pamphile, auton lambanei. Auton a que se refere? Ton lithon. É como dizer o agarra, não é? O atrapa. O pega. Uhum. Ou seja, o Andreas joga a pedra e a Pamphile a pega, não é? Joga e pega. Enfim, esse é o exercício. Se queriam fazer assim tão complexo para praticar tipo dizer o que este daqui faz e depois dizer o que ela faz, pode ser também em cada um destes, né? E assim podiam fazer duas orações juntas pela palavra cai. Lembram o que quer dizer cai? Cai quer dizer e ou também. E a junção entre esta frase e esta frase. Uhum. Muito bem. Agora vamos fazer o exercício 2. O beta. E só vamos fazer isso porque temos já pouco tempo, mas acredito que já perceberam. Então, uma voluntária, queremos vítimas hoje. Eu sempre gosto das vítimas, então. Mas se há alguém corajoso que quer tentar este daqui, olhem. Este é o beta.
Que temos aqui quem? Por um lado temos Panfile e por outro lado temos o Sócrates. Quem quer fazer? Não? Tá bem uma vítima. Vamos lá. É a irmã Rebeca. Por quê? Porque ela já tinha o microfone aberto, então é por isso mesmo. Então, No. se aqui temos que Juan Andreas Pempeyton Lithon cai Panfilé Auton Lambanei, ou seja, Panfilé Lambanei Ton Liton, agora é a vez da Panfilé de jogar a pedra. Então, Panfilé, o que está a fazer a Panfilé, irmã Rebeca? Aqui nesta imagem. A ver, dice, Apanfilei, Uhum. Temtein, Pempei. Tou, Uhum. Pempei. Tempei, Ton, Ton. Ton, Esfeiran, ¿no? Es también una Esfeiran, Olha, es boa, boa, boa. Aqui a irmã Rebeca fez um exercício, modificou, mas isso é bom. Se queremos dizer a pedra seria ton lithon, como aqui em cima. un Mas se tu liton, queres dizer a bola, que esfairan, aqui a irmã Rebeca Esfeiran, lembrou, seria ten, mas não seria como Esfeiran, Omicron, seria com eta. Ten sfairan. Tem Ten, que terminar em nenhum, Ten lembre-me Esfeiran, isso. Esfairan. sí, Exatamente, irmã Rebeca. Então, sí, Panfilé, na, Pempei, Ten, Sfairan, se teja, fosse a bola. E se fosse a pedra? sí, Pempei, Ton, Lithon. Sempre com new aqui. liton, New aqui e new outra vez aqui. Muito bem, e assim eram os outros exercícios. Fica menos de um minuto, então por aqui paramos. Envio-vos um abraço e que a semana corra bem. A paz do Senhor. Beijinhos para a Elda. aleluya, gloria a Dios, Aleluia. Boa semana. mucha saude y en la culto, en la iglesia, el domingo, vamos a glorificar a Dios. Amém. Gloria a Dios allá en la Francia, en Braga, Amém. Portugal, en México. México. Tchau, Dios tchau. abençoe Um abraço. vocês. Saudes a Irmã Eldita, saudes a Eldita, Elda.